Sejam bem-vindos à estreia do PodSmart, o podcast da DataSmart. Para quem já nos segue nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, estamos aqui estreando o nosso podcast, o primeiro episódio com o título, Data Driven e KPIs, como transformar a gestão empresarial do seu negócio. E temos aqui nosso convidado de estreia, Fábio Macedo, economista, pós-graduado em gestão financeira, controladoria, auditoria, MBA Finanças e Controladoria pela USP, habilitação em cursos controladoria, Unicamp, fundador e CEO na Hub 4, consultor em gestão e controladoria estratégica, especialista em relatórios gerenciais para alta diretoria, especialista em gestão estratégica, baseado em KPIs, com mais de 14 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, Fábio Macedo, à estreia desse podcast, o PodSmart, com certeza aí enriquecendo com conteúdo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, Thiago, primeiro eu agradecer o convite, ter a honra e a oportunidade de estar participando aqui do primeiro podcast, da DataSmart. Bom, vamos desenvolver, tocar esse assunto. Acho que vai ser bastante... O tema é bem importante, principalmente para as empresas, seja ela de pequeno ou médio porte. Acho que é um tema que vai ajudar muito a orientar principalmente as empresas e quem estiver nos assistindo também. Ô Fábio, hoje, você que já tem toda essa experiência, como que você vê o cenário hoje? As empresas estão aderindo a um modelo para ter essa jornada data-driven, para ter governança corporativa? Como que você vê esse cenário hoje? Ele é um cenário favorável? As empresas tendem, quando você, por exemplo, com a Hub 4, quando você visita ou faz uma prospecção, isso tende ou como você vê ainda fatores externos ou internos que talvez impeçam da própria empresa visualizar isso? Bom, se a gente pensar que a gente está num cenário pós-pandemia, já passado alguns anos, a pandemia nos ensinou isso, Eu preciso estar preparado, Eu preciso me orientar, eu preciso ter conhecimento, me aprofundar um pouquinho mais e olhar um pouquinho mais para dentro da minha empresa. Uhum. Então, dessa forma, quando a gente procura, tá ali, como você comentou, durante uma prospecção ou até em visitas em clientes que hoje a gente já está atuando, a gente observa muito essa preocupação, como eu estou gerando informação, Então, o meu sistema é suficiente para me dar as informações que eu tenho? A minha equipe consegue trabalhar, a minha equipe entende muito bem essas informações, a ideia, como o Data Driven fala, é orientado para dados, Minha equipe tem essa orientação. Então, isso é uma grande preocupação nesse cenário. Claro, sem entrar em questões de economia, em questões de mercado, mas olhando para dentro da empresa, é uma grande preocupação da maioria das empresas hoje. Tá? Muitas não têm, vamos dizer assim, uma estrutura muito forte de dados, ou não tem um sistema que talvez consiga atender uma necessidade, vamos falar assim, 100% eficiente, mas o que elas têm, elas querem tentar trabalhar e deixar isso mais próximo, com uma eficiência positiva para que ela consiga ter assertividade, principalmente em questão quando eu olho para número. Eu olhei para número, peraí, eu tenho que saber se isso de fato faz sentido ou não. E um outro ponto também, voltando a falar de dados, tanto como você comentou, tanto na questão financeira, como na questão comercial, como na questão da própria governança corporativa. Ter o dado é o primeiro ponto. O que eu faço com o dado? Exato. Esse é o segundo ponto. E como eu trato, como eu olho, como eu coleto esses dados. Então, não é só simplesmente ter os dados, é como eu vou tratar tudo isso, como eu vou olhar para isso, de que maneira eu vou saber interpretar a questão dos dados no dia a dia. Então, as empresas estão muito preocupadas com isso, porque se eu estou numa posição, eu quero chegar em outro lugar, eu tenho um começo, uma jornada e um fim. Como que eu trato tudo isso dentro desse momento? E eu vejo assim, Fábio, que eu vejo como ondas, falando em termos de tecnologia. Vamos dizer assim, o que trouxe várias empresas, o dado, no caso, quando a gente fala jornada data-driven e tudo, ele precisa estar utilizando muito bem o seu ERP ou outros softwares conectados ou rodando paralelamente.
E aí, automaticamente, lá por volta de 2009, começa a questão da nota fiscal eletrônica, depois a implantação dos SPEDs, e isso acaba meio que forçando as empresas a se digitalizarem. E aí você começa a ter dados digitalizados sendo processados diariamente, né? Hoje nós temos, com essa questão eu falo, né? Toda empresa hoje, quando ela começa, seja uma indústria ou o que for, e ela já vai automaticamente para o e-commerce. Hoje todo mundo, todas as marcas estão, independente do tamanho, do segmento da empresa, ela praticamente existe 24 horas. Ela não opera 24 horas, mas ela acaba existindo. Ela está online 24 horas. Exato. Então daí existe essa segunda onda. Agora que está todo mundo acostumado, o SPED já virou algo comum no dia a dia, a nota fiscal eletrônica, já está ocorrendo projetos de unificação também, por exemplo, da nota fiscal de serviço, né? Que hoje praticamente cada prefeitura tem um modelo. Então, esse caminho, houve essa primeira onda. Então, agora eu entendo que existe essa segunda em função do RP, mas muitas vezes é a empresa, como você falou, o empreendedor, os líderes estratégicos, entendem que por si só o RP deveria trazer tudo isso, né? Na jornada data driven dela, a governança corporativa, o organograma. E aí, qual um diferencial ou vamos dizer assim, um ponto de atenção ou pontos que daí isso, no caso, seja com a Hub 4, que vocês trazem à tona e aí fica mais claro para daí as empresas irem para essa jornada. O RP, como você disse, né? Todo mundo acha que eu tenho um RP, agora eu estou municiado de informação, eu tenho todas as informações, beleza. O RP ele vai aceitar o que você coloca dentro dele. Uhum. Então, esse é um grande desafio. E muitas empresas passam por isso, porque ela simplesmente acha que ela tem um RP, a forma com que ela colocar a informação lá dentro ele vai estar funcionando, vai gerar relatório, beleza. Mas o que fazer com tudo isso? Onde eu centralizo tudo isso? Nem todos os RPs que a gente tem contato hoje no mercado, ele consegue muitas vezes nos dar a informação mais trabalhada ou deixar essa informação um pouco mais dinâmica. Então é importante muitas vezes ter uma segunda, posso dizer, uma outra ferramenta onde eu consiga estar olhando essas informações também e traduzindo ela da melhor forma possível. Uhum. Né? E aí eu vejo, né, Fábio, como você falou a questão do RP, que fica claro cada vez mais. Esses dias nós estávamos debatendo nessa questão de criptomoeda e tudo, esse novo universo, que os governos também vão surfar nessa onda de trazer muita digitalização, né? Principalmente papel moeda e tudo mais. É um caminho, parece que é um caminho meio sem volta. E aí fica cada vez mais claro para o empreendedor que o RP ele tem que estar focado na digitalização e na melhoria dos processos dele, gerenciais, né? Seja em qualquer camada. E aí também entra o quanto é importante o mapeamento das habilidades, que é um dos pilares de uma empresa data-driven, que é um dos trabalhos da Hub também. Essa questão do quanto é importante você mapear a habilidade dessa pessoa e como documentar, como ficar explícito também para o empreendedor. Não, com certeza. Vamos pensar na Hub. Uhum. Então, chegamos no cliente, o cliente quer lá uma transformação. Então, ele vai buscar ali dentro dos pilares que a Hub 4 oferece. Então, seja ele a governança corporativa, a eficiência operacional, seja ele gestão e estratégia ou finanças e controladoria. Primeiro ponto, ele precisa, independente do RP, ele tem que ter uma equipe, obviamente, eficiente para poder entender esses números e ter a habilidade de montagem desses números para que isso facilite o processo dele. Então, antes de dar informação no RP, preciso que equipe, vamos falar assim, uma mudança cultural na equipe, para ela entender como, a partir de agora, esses dados vão ser tratados. Uhum. Então, vamos pensar uma empresa de pequeno porte que tem que antes do RP, ela tinha ali uma ferramenta ou algum tipo de controle e ela quer migrar isso para o RP. Ele vai conseguir fazer isso dia para noite? Talvez a implantação do RP, sim. Mas tem todo um mapeamento antes, uma mudança de cultura, uma mudança de tratamento de dados, uma observação dos números para poder colocar isso dentro da ferramenta e sim conseguir colher resultado do próprio RP, né? E aí é um ponto importante também, Fábio,
que as pessoas acham que, ou às vezes têm a sensação que isso é pontual, né? Ele contrata, seja qualquer serviço do portfólio da Hub, a governança corporativa, ou no caso da DataSmart, para ele ser data-driven, projetos de business intelligence, tudo. Ele acha que eu implantei uma vez, como você falou, e aquilo ele roda-se sozinho. E aí, muitas vezes, o motor principal, o pilar principal para que tudo isso ocorra são as pessoas. Que daí um dos pilares que vem da Hub 4 e o quão importante é essa questão das pessoas nos processos para que isso tudo ocorra. Eu acho que quando a gente fala entrou dentro da empresa, na verdade, a empresa ela é um conjunto de pessoas e eu preciso dessas pessoas para que formulem todas as informações. Vamos falar assim, a empresa só vai estar de pé pensando nas pessoas, né? Com a união das pessoas ali dentro. Então, voltando a falar, né? A Hub. Cheguei numa empresa, a primeira coisa que a gente observa seja dentro de qualquer modalidade. Então, vamos pensar de governança corporativa. Estou falando de governança corporativa, a gente já começa a pensar que a governança ela serve para grandes empresas, por exemplo. Não é. Qualquer empresa tem a necessidade de ter Esse uma é um outro governança mito a ser estruturada. quebrado, né? Exatamente. Seja data-driven, seja para BI e governança, é quebrar esse mito que isso é apenas para grandes empresas. Minha empresa é muito pequena para isso. Não existe essa frase. Não cabe, né, dentro do contexto daquilo que a gente está falando. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de processos, pessoas. Isso serve para qualquer empresa. Mas eu tenho uma MEI, eu vou me preocupar, tem indicador na minha MEI? Sim, vai se preocupar em ter indicador na sua MEI, porque é o indicador que vai te orientar, né, onde eu quero chegar. Né? Todo mundo tem meta, né? Então, a partir do momento que eu abrir uma empresa, eu tenho uma meta. Ninguém abre uma empresa para fechar daqui a um tempo. Perfeito. Né? Eu abro uma empresa porque eu quero alguma coisa lá na frente. Né? Então, o foco em pessoas, olhar para as pessoas e como eu consigo criar uma abordagem com essas pessoas, pensando em refinamento de processo. Como você falou, nenhuma empresa vai chegar na sexta-feira, fechou a empresa na sexta-feira ou no sábado e falar: a partir de segunda, minha cultura agora é essa. É um passo de mágica. Isso não vai existir. Até porque é um processo muito grande. A gente sabe que cultura vai mudar de 4, 5 anos. É o tempo que eu preciso para modelar e tratar toda a cultura. E quanto mais tempo ele passa para tomar essa decisão e virar essa chave, mais complexo pode ficar também para ele gerir todo o negócio dele, né? Mais complexo, mais tempo vai passar, mais problemas ele pode enfrentar e não conseguir corrigir a rota, e aí ele vai se atrapalhando dentro do próprio processo dele. Pense que uma empresa, os problemas de uma empresa é uma locomotiva. Quanto mais vagão eu tenho, mais difícil de eu frear. Então, quanto mais sistematizado, mais a questão de processo estiver atualizado, as minhas rotinas administrativas muito bem montadas, um fluxo de caixa bem estruturado e muito bem controlado, uma governança eficiente dentro da empresa. Eu consigo fazer com o meu trem, essa locomotiva que eu falei, ela seja menor, ou seja, uma necessidade de frear, eu consigo frear mais rápido, consigo retomar mais rápido. Agora, se eu estou arrastando vagões e vagões de problemas, ineficiência operacional e etc., a retomada também é um pouco mais complicada. E às vezes parece assim simplista, mas um ponto principal, por exemplo, Fábio, que é a precificação. Chega numa empresa, numa mapeamento de processo, uma pergunta simples: qual o teu memorial de cálculo? Qual a dinâmica, a lógica que a empresa utiliza para precificar, e essa precificação ter margem para que a empresa seja saudável, para ela seja rentável? Muitas vezes nós vemos em projetos de BI, o empreendedor achava que ele conhecia a precificação. E muitas vezes algo simples como isso não está tão explícito. E aí sim, com toda essa automação, com toda a revisão de processo, governança corporativa, aí isso às vezes torna-se tão claro, falar, nossa, como algo simples, que é vital. Se você não precifica, como que terá a rentabilidade da empresa, né? Você tocou num ponto importante, né? O conjunto de informações necessárias para se formar o preço. Né? Era muito... Se a gente olhar lá para trás, eu conversei com alguns empresários e ele fala: meu pai, quando fundou essa empresa, ele comprava o produto, fazia vezes 4 e vendia e estava tudo certo. Legal, pouca concorrência. Eu não tinha a competitividade que tem no mercado hoje. A gente não tem mais fronteira. Se eu quiser agora aqui comprar um produto na Alemanha, na China, eu consigo comprar e esse produto vai ser entregue na minha casa. Perfeito. Então, se a gente voltar lá atrás, comprei o produto vezes 4, funcionava. Fazia muito sentido. Hoje não, hoje eu preciso de uma estrutura muito maior.
A estrutura do quê? De informação. Uhum. Então eu preciso conhecer, primeiro, saber muito bem do meu custo, Uhum. ter esse custo muito bem dominado. Preciso entender da parte tributária, que isso vai implicar diretamente na minha constituição do preço. E estamos às portas de uma reforma De uma tributária. reforma tributária. Então, antigamente, se a gente voltar um pouquinho, tinha lá, a preocupação do empresário era faturamento. Uhum. Então, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar. Passou um tempo, a preocupação do funcionário era as despesas. Então, eu preciso controlar minha despesa. Faturo, controlo a despesa. Legal, vamos olhar para o lucro. Agora minha preocupação é lucro. Agora eu tenho que gerar lucro. Pois agora surgiu uma palavra mágica no universo que era EBITDA. Então eu tenho que olhar para o meu EBITDA e saber o EBITDA. Então, cada momento é um momento. Então eu preciso de todo esse tipo de informação. Eu preciso saber o meu faturamento, eu preciso saber a minha formação do preço, tem que ser muito bem estruturada. Eu preciso conhecer minha estrutura, conhecer minha base fixa. Né? O que é a base fixa? A base fixa é aquilo que chegou dia 1º. Se eu não vender nenhuma peça durante o mês, se eu não vender nenhum produto, nenhum serviço no final do mês, eu já tenho aquilo para pagar. Uhum. Então eu preciso saber, conhecer muito bem essa estrutura. Aí sim eu chego no lucro, aí eu chego no tal do EBITDA, né, que mede a operação da minha empresa. Né? E na sequência, até agora tem um outro conceito, a gente está falando de um mercado novo, onde a gente olha para quanto a minha empresa gera de valor. Né? Antigamente a gente tinha uma empresa, você vê que as empresas duravam 100, 200, 300 anos. Hoje a empresa nasce, quando ela está bem, vem alguém, compra e vai embora. Então a minha empresa, ela destrói valor ou ela constrói valor? Então, Perfeito. além de pensar em toda a questão de resultado, eu preciso saber se a minha empresa gera ou não valor. E como que eu faço tudo isso? Como que eu organizo tudo isso sem ter controle de informação, controle dos números, controle dos meus dados para chegar no melhor afinamento possível. E de tudo isso que eu falei, eu não falei nem da margem de contribuição ainda, que é a grande preocupação de todo mundo. Margem cada vez menor, até por causa da questão da competitividade. Então, se eu voltar lá igual o avô daquele cliente, né, o vezes 4 não vai funcionar mais. Muitas vezes ele está vendendo um produto e ele está dando um cheque em branco ainda junto, né, com a entrega. E muitas vezes também ele acha que, vamos falar de produtos físicos, ele tem um mix de produtos, ele não sabe muitas vezes que X produtos estão comprometendo a margem dele, que ele deveria eliminar aquilo do catálogo e ele abranger mais variações daquilo que realmente, como você falou, tem lucro, tem EBITDA, tem margem de contribuição, tem tudo isso para a rentabilidade dele, né? E olha como é importante, né? Se eu conseguir cada vez mais tratar meus dados, quanto mais eu conseguir dominar esses dados, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que eu tenha 100 produtos. Se eu conseguir ter o domínio de todas as informações, eu consigo chegar numa margem de contribuição por produto, que é o essencial. Exato. Muitas empresas ainda não conseguem chegar nesse ponto. Mas quando eu consigo chegar na margem de contribuição por produto, vem naquilo que você falou. Qual produto está sendo ineficiente para me gerar lucro? Perfeito. Então, de repente, eu tenho um produto que me dá uma margem ok, que banca a minha estrutura, que banca a minha base fixa e que me gera resultado. E eu tenho um produto que está com uma margem negativa. Se eu não olhar para esse produto com margem negativa, o que eu vou fazer? Que ação eu vou ter em cima desse com a margem negativa? Vou parar de produzir? Pode ser uma possibilidade. Posso ter uma questão estratégica? É importante eu manter esse produto na minha carteira, senão um concorrente vem, tira e domina essa parte do meu mercado? E como que eu vou saber se o concorrente domina aquela parte do mercado ou não, sem ter controle das informações dos meus dados, né? E é importante, né, Fábio? É como se fosse um paralelo. Porque ERP, ele é um conceito, você sabe tanto quanto eu, ele é um conceito de gestão, um conceito mesmo de mercado, que é tudo que um setor faz tem consequência no outro. Ou seja, a empresa é um organismo vivo. Não há setores que não estejam interligados. E aí a mesma coisa para governança corporativa, para data-driven. Quando nós, às vezes, temos projetos de BI, aí fala assim, um BI só de finanças resolve. Como você falou. Mas aí, nossa, mas o meu EBITDA ou o meu lucro diminuiu em relação ao mesmo período ou ao mês anterior. Não, mas você está olhando só um lado, um prisma da sua empresa, né? Por isso que é importante também que, quando nós falamos de governança corporativa, de data-driven, ele está em todos os setores. Não há como você realizar apenas em um prisma, né? De todo esse ecossistema.
Na verdade, quando a gente fala, principalmente olhando para o BI, contando um pouquinho da experiência que a gente tem dentro das empresas, né? Uhum. O que é o interessante? Como você comentou, eu tenho só BI de financeiro, isso me tá tranquilo. Então, eu descobri que eu tenho um problema que meus gastos começaram a elevar. Por que eu não posso ter um BI de fornecedor para controlar quanto eu estou gastando? E olhando para os meus fornecedores e traçando métricas em cima dele. Uhum. Então agora eu tenho um BI de comercial, ou que seja um BI de só com os meus fornecedores, onde me gera uma curva ABC. Uhum. Eu sei quais são os meus melhores fornecedores. Eu sei que daqui eu estou comprando do melhor. E assim eu vou para o outro lado, eu olho para todos os meus clientes, sei quais os clientes que estão comprando do melhor. De novo, já começo a mesclar. Então, quando eu olho para o meu cliente, eu já vejo qual me dá a melhor margem, então eu já sei quem eu vou tratar melhor. E assim por diante. Com tudo isso, eu preciso olhar para o meu estoque. Então, se eu tenho só um único BI que está me dando alguma informação, vai me dar direcionamento? Vai. Vai fazer com que eu fique tranquilo com relação aos números? Também vai. Mas eu consigo avançar um pouco mais quando eu consigo departamentalizar essas informações. Então, uma informação fala com a outra. Exato. Então, quando eu olho para dentro de um DRE ou para dentro de um balanço, eu não tenho uma fotografia única da empresa, eu estou olhando a empresa como um todo. Então, eu não estou olhando só para o financeiro, olhando só. Não, eu estou olhando para o financeiro, eu estou olhando para o comercial, eu estou olhando para os meus fornecedores, eu estou olhando para o meu estoque, eu estou olhando para a minha operação, eu estou olhando para os meus gastos, tanto administrativo como meus gastos, né, da fábrica. Né? Estou olhando para o meu custo. Então, eu consigo dividir tudo isso dentro de um único olhar. É o DRE, ou é o balanço. Mas quando eu coloco isso em níveis de informação, eu consigo ratear e distribuir isso a uma gama de informações. E todo mundo precisa ter esse tipo de informação dentro da empresa? Sim, vamos departamentalizar essas informações também. Então, eu consigo ter informações, por exemplo, usando os BIs, que são mais operacionais, que eles vão estar ali com os gestores da empresa, e eu posso ter indicadores, por exemplo, chaves, que fica na parte da diretoria, que fica ali com a alta direção, onde eles vão olhar alguns indicadores. A diretoria não precisa ter 30 indicadores para olhar lá, pode ter 5, 6. E lembrando, né, Fábio, você com a Hub 4 sabe bem disso, está cada vez mais, vamos falar assim, mais estreito, né? A hierarquia dos setores nas empresas. Antigamente você tinha empresas lá, tinham 10 pessoas no suprimentos, né? 15, vamos falar de uma fábrica no PCP. Hoje em dia, não. Obviamente, com tantas automações, com a questão dos softwares, com isso estar tudo mais acessível às empresas, tudo ficou mais próximo, né? Então, muitas vezes, o que você falou, a democratização da informação. Muitas vezes você, eu vou ocultar essa informação. Não, muitas vezes você tem, esse é o papel, divulgar e conscientizar para que cada vez mais você transforme as pessoas, vários analistas para o teu negócio, para que a decisão crítica chegue mais rápido. Isso é um ponto, né? Voltar lá atrás de novo, né? As empresas tinham essa preocupação de que alguns setores não poderiam saber qual que era o faturamento da empresa. Isso não faz mais sentido. Todo mundo precisa saber do faturamento, não precisa saber da lucratividade, saber quais são os fornecedores, para quem eu estou vendendo, e essa informação gerar. Claro, informações mais sensíveis, ok. Perfeito. Deixa ela na sua devida caixinha, na alta direção e assim por diante. Estratégia é estratégia, né? Mas como você comentou, né? Essa proximidade dos setores facilita demais a comunicação. Então, a partir do momento que todo mundo está enxergando, de novo, né? Estou olhando para um indicador. Então, se o diretor vê aquele indicador, o presidente vê o indicador, o diretor vê o indicador, o gerente vê o indicador, está todo mundo alinhado, as coisas se movimentam muito mais rápido. Então, não preciso daquela, vamos fazer uma reunião com a diretoria para falar do indicador, a diretoria descer no nível da gerência para falar com o indicador. Não. Todo mundo já está na mesma página. As ações são tomadas mais rápidas. Não preciso esperar descer uma cascata de pessoas para poder tomar uma decisão. Todo mundo já tem essa facilidade e até autonomia para poder tomar a decisão, já olhando para um número numa tela ou no celular, na tela do computador. Hoje as informações são muito rápidas. Falando do próprio Power BI, todo mundo pensa, eu tenho que ter um computador. Não, eu posso estar no meu celular, está muito rápido a informação, eu consigo chegar muito rápido. Vamos falar aqui um pouquinho, Fábio. Estava até pegando uns números atuais hoje, né? Dados do próprio governo, do IBGE. Hoje nós temos aproximadamente 21,6 milhões de empresas ativas no Brasil. E uma pesquisa do IT Forum, e também está no Valor Econômico, uma amostragem por volta de 513 empresas em 2023. E é uma fonte bem confiável.
e eu acredito que isso reflita no cenário brasileiro, apenas 11% de todo esse hall, né, esse oceano de empresas são data-driven. Então, nós estamos falando de 89% de todas essas empresas que não estão nessa jornada, Fábio. E aí a gente volta um pouquinho, né? As empresas não sabem, não têm conhecimento disso, ou as empresas carecem, às vezes, como nós falamos, né? Nem tudo você precisa internalizar. Você tem as terceirizações, os BPOs, que daí poderiam ser o ponto-chave ou tracionar para que elas caminhem nessa jornada que nós estamos falando, né? Não é só algo bonito, um quadro que fica na parede, não. É essencial e vital para que a empresa tenha a sua rentabilidade, a sua saúde financeira e até também um ambiente confortável para os próprios colaboradores, né? Quando você fala de todos esses números que você citou, né, 21 milhões de empresas ativas que estão rodando aí, 11%, qual que é o número? 11%. 11% é a questão do data-driven. Vamos pensar assim. A maioria das empresas, olhando para o Brasil hoje, como que nasce uma empresa? Como nasce uma empresa? A pessoa é muito boa em determinada situação e ele trabalha para alguém. Aí ele fala, não, agora eu vou empreender e vou abrir uma empresa. E muitas vezes o que ele conhece? Ele conhece o negócio dele. Ah, eu sei fazer copo. Tá. Então, eu vou começar a fazer copo. Eu sei contabilidade, eu entendo de financeiro, eu entendo de informática, eu entendo de governança, eu entendo de estratégia. Não, eu sei fazer copo. Então, o foco dele está em fazer copo. E aí ele vai, começa a fazer, começa a ganhar dinheiro e dá tudo certo. Até o momento que ele começa a ter contato com concorrência, outros entrantes, e assim começa a bater coisas na parte turnover dele, da própria empresa, né? Da própria empresa. Uma pessoa-chave dele que era a única. E vai lá e abre uma empresa de copo. Exato. E aí ele começa a falar assim, nossa, meus números começaram a ficar não bons. Então ele precisa, agora eu preciso... Nossa, falaram que eu tenho que olhar mais para minha contabilidade. Aí ele começa a olhar para contabilidade, e aí, como é que faz? Como que eu trabalho a minha contabilidade? O que é a minha contabilidade? Até então alguém olhava para ele. Então agora eu falo, ele tem que olhar e ele tem que começar a tomar decisão. Então ele tem que começar a olhar para dentro do financeiro e falar, não pode mais fazer isso. Até ontem podia comprar essa quantidade, agora eu já começo a comprar um pouco menos. Né? Então a gente está olhando para um número muito grande de empresas, onde a maioria é nesse formato que eu falei para você. E porque muitas não têm, né? 11% possuem o data-driven, né? 11% são data-driven. Então, o que acontece? Esse é um ponto. As pessoas estão acostumadas a fazer aquele processo inicial, que é o core delas. Então, elas não se preocupam em gerar informação ou construir uma cultura de dados dentro da empresa. Isso vai acontecendo com o tempo. Então, isso demora. Até ela começar a ganhar certa maturidade. Claro que muitas dessas empresas, quando está falando desses 11%, já são empresas maiores, empresas que já estão estruturadas. Né? Quando a gente olha para o outro lado da moeda, que são as empresas que estão começando agora, até chegar num processo de maturidade, né? Aí elas começam a entender a oportunidade que elas vão ter quando começar a vivenciar essa cultura dos números, né? Perfeito. Até porque tem um outro ponto também, né? Quando você começa a olhar, beleza, eu não tenho essa estrutura de dados. As pessoas têm uma preocupação muito grande. Para que eu controle meus dados, eu vou gastar. E muitas vezes você não vai gastar. Na verdade, é investir, né? Exato. Então, a preocupação é, nossa, eu vou investir muito para poder chegar ao patamar X. Mas você pode começar com ferramentas pequenas, você pode começar estruturando de maneira pequena, né? E a própria falta de conhecimento faz com que a pessoa se desvie desse caminho de começar a olhar para dentro dos dados. Quantas empresas nós já chegamos em consultoria, aí você começa a falar com o dono da empresa, ele não sabe quanto fatura. Sim. Aí você fala, mas o dono da empresa não sabe quanto fatura? Como eu falei, até o exemplo da precificação, né? Exato. Ele não sabe a margem do produto dele. Não sabe a margem do produto dele. Então, essas empresas sobrevivem? Sim. Estão no mercado? Estão, mas vão precisar se preparar cada vez mais, porque, de novo, a gente tem uma questão, a gente está vivendo um momento econômico que, né, a margem fica estreita, a gente tem uma questão do dólar, que esses dias teve um aumento considerável aí. E ainda continua. E muitas pessoas ainda me perguntam, mas essa questão do dólar vai me impactar? Vai. Com toda certeza. Muitas empresas são dolarizadas e consomem produtos em dólar.
Medicamentos, farmacêuticas utilizam matéria-prima que são em dólar. Obviamente, as novas compras vão chegando nas empresas, o produto vai subir. Então, vai afetar qualquer pessoa, não vai só afetar a empresa. Ah, mas a minha moeda, eu já ouvi assim, não, por que eu vou me preocupar com o dólar se minha moeda é real? Né? Você vai pagar em reais, né? Sua moeda vai começar perdão, o seu salário vai começar a perder poder de compra. Né? Então, tudo isso acaba afetando, né? Não só as pessoas, não só o consumo, né? Assim como as empresas. E aí você vê, né, Fábio, o próprio dia a dia das pessoas acaba sendo esse volume, essa quantidade de informações relevantes. Muitas vezes, como nós estamos falando, toda essa digitalização, essa conexão, né, universalização da informação, como você falou, o dólar, então, antigamente você tinha que esperar, saía no dia seguinte um jornal, alguma coisa assim, a cotação do dólar. Eu lembro que a Britra vinha assim, sempre na primeira capa ali, os indicadores econômicos, tudo. E aí, hoje, como você falou, a própria pessoa já percebe, nossa, mas a alta do dólar afetará a empresa que eu trabalho, de alguma forma, ou a minha própria vida em si, né? Então, tudo acaba, praticamente a nossa vida também é uma jornada data-driven, né? Que em todo momento nós estamos olhando para dados, para informações, a internet, né? Toda essa questão da acessibilidade, hoje milhares de meios, né, de formas de comunicação para chegar a um público, seja um produto, seja um serviço, que também não deixa de ser um produto. E aí, isso que você falou, né? A necessidade a necessidade, muitas vezes não, né? A percepção que tudo isso acaba afetando. E se você não tem todos esses indicadores, se você não tem tudo isso organizado na empresa, mais uma vez, né, o quanto isso de risco pode trazer para ela. Eu não sabia dos números, vamos pensar numa situação assim, né? Falando na questão de indicadores, na questão de KPI. Uhum. Vamos pensar nas empresas que não têm essa oportunidade, muitas não têm, como a gente viu o outro lado da moeda aqui, muitas empresas não têm. Vamos trazer para uma realidade, eu falo muito isso em aula, né? Qual a importância de eu ter um indicador, qual a importância de eu olhar para os números? Vamos imaginar, o Thiago sai daqui agora, monta no carro dele e vai para São Paulo. Só que antes de você sair, eu tampei o painel do seu carro. Então você não sabe quanto você tem de gasolina, você não sabe que velocidade você está, você não sabe quanto está aquecendo o motor do seu carro, você não tem informação nenhuma. Qual o nível de segurança de você sair daqui e ir para São Paulo, que é uma viagem de 1h30? Zero. Então você não sabe se a sua gasolina vai acabar no meio do caminho. Você não sabe se o motor do seu carro vai ferver, você não sabe que velocidade você está, se você está muito baixo, se você está muito alto, você vai tomar uma multa. Quando você fez a última troca de óleo? Tá tudo errado. Então você não tem direcionamento. É a mesma coisa numa empresa. É um exemplo simples que eu dei, mas na empresa é a mesma coisa. Né? As empresas, muitas dessas, né, nessa questão, principalmente do data-driven, eu estou olhando para dentro, estou conhecendo meus números, estou aprendendo com meus números, e aí eu tenho a possibilidade de sair do ponto A e ir para o ponto B. Ou, eu quero investir. Mas sem informação, eu não sei quanto eu gasto, não sei quanto eu tenho, como que eu vou investir? Eu posso fechar tal pedido, eu não sei se eu tenho estoque, se eu tenho condição de comprar o estoque. E eu não tenho tempo hoje em dia de ficar refazendo esses cálculos. E muitas empresas estão nessa postura. Chegou um equipamento ou chegou um pedido, aí ele chama todo mundo, aí começa a fazer cálculo. Aí começa a mapear para saber se ele pode aceitar ou não esse pedido. Se isso vai ser satisfatório ou não. Vamos colocar o ingrediente a mais, Fábio. Multi-empresas. Vamos pegar esse mesmo cenário, você continua no raciocínio. E aí nós estamos falando de 3 empresas de um grupo, né? Que às vezes, como você falou, daí o empreendedor vê a oportunidade, vai criando, vai fundando outras empresas para atender ali. E aí imagine nesse cenário de multi-empresas, que você tem os 3 softwares rodando, como você falou, e essa complexidade do organograma e tudo mais, da cultura, e ainda ele ter esse número em tempo real. Exatamente. Agora, as decisões também são rápidas. Eu estava num cliente hoje de manhã, chegou um pedido e ele tinha horas para aprovar esse pedido, para aceitar ou não esse pedido. Se ele não tem toda a informação, como eu comentei, se ele não sabe do potencial dele de compra, se ele não sabe se ele pode se endividar,
se vai ter retorno, se ele já não tem vamos falar, a ideia da precificação que você comentou, para ter uma noção de margem, de fornecimento, da própria logística, etc. Se tudo isso não está muito bem dominado, ele não consegue cumprir o prazo de horas que ele tinha para dar a resposta. Ou seja, ele poderia perder um cliente com eficiência produtiva, com eficiência econômica e assim por diante. Então, a gente tem que parar e refazer. E acontece muito isso nas empresas, né? Muitas vezes você vai numa empresa, você fala, você tem as informações? Tá tudo certinho. Quando você chega lá, não tem nada. Que ele acha que ele tem as informações. Então, por isso que é importante, né? E, de novo, né? Trabalhar esses dados. Quando a gente olha E não é só ter o dado, né? Tem uma questão que é a habilidade analítica. Isso. Eu vou ter o dado. Perfeito. E não tenho habilidade analítica para... O que eu faço com esse dado? É a mesma coisa. Volta lá no exemplo do carro. Você tem lá o marcador do carro e você não sabe olhar a gasolina. Você fala, acho que a hora que chegar na reserva dá para andar mais 100 quilômetros. Eu nem conheço... Eu conheço meu carro. Conheço meu carro, exatamente. Então, e muitas vezes não vai funcionar. Eu sei que eu posso andar 120 aqui na pista de 110 porque meu marcador está errado. Né? Então, eu não posso me pautar eu não tenho mais tempo para errar. E por isso que eu tenho que ter essa questão como eu comentei, da habilidade. Né? E traz de novo para a habilidade e volta num outro ponto. O que é importante e específico para mim dentro da jornada Data-Driven? Se eu vou pensar em KPIs, eu tenho que pensar em quais KPIs eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, no painel do carro não tem indicador do que, por exemplo? Hoje em dia os carros têm muito mais indicador, claro. Tem, por exemplo, quanto eu paguei de combustível naquele período, né, do que eu abasteci. Talvez isso não seja relevante para dirigir o carro. Sim. Muitas empresas a gente chega também e fala que indicador você tem. Tem um monte de indicador. Sim. Que nenhum leva a lugar nenhum. Então é só você precisa trazer e saber tratar. Além da habilidade de você saber tratar números, eu preciso saber o que número é importante para minha empresa. Esse é um ponto crucial. E aí, Fábio, isso que você comentou, a gente traz à tona, né? Que é algo que nós fazíamos e aí tem um termo também técnico aqui, de toda essa parte data-driven, que é o evangelizador de dados. E nós estamos falando, né? Vários projetos que atuamos, você fazendo bem esse papel, como você disse, de evangelizar. Que seria o evangelizador de dados, como você falou, aquela pessoa... Bom, agora a empresa, ok, Fábio, contratei a DataSmart, contratei o serviço da Hub 4, tá tudo certo, tá caminhando, a gestão está à vista, né? Tem até televisões espalhadas, tudo rodando, mas aí... E o turnover é natural nas empresas. E aí você tem que manter essa cultura de dados. E aí o quanto é importante nesse pilar, nos pilares de uma empresa data-driven, esse papel do evangelizador de dados. Pensando eu acho que, claro, faz todo sentido pensando na união dos trabalhos, né? Vamos falar assim, né? Quando a gente fala do que a minha empresa atende hoje, vamos falar assim, na consultoria, seja ela financeira, ou seja na parte de controladoria, ou até na própria governança corporativa, né? A empresa decidiu ali que ela precisa ter BIs, ela precisa ter ferramentas de controle, ela quer ter indicadores. Ela almeja ter a gestão à vista, né? Como eu falei. Exatamente. Então, como eu falei, eu tenho um início, uma jornada e um fim. E como eu monto toda essa estrutura, né? Que você comentou do evangelizador de dados, né? Qual que é o papel? É conseguir traduzir as informações da empresa em números, em situações, em indicadores, para que ele possa ir para um painel de gestão à vista, seja ele dinâmico ou não. Né? Muitas empresas não têm ali uma televisão, mas tem os papéis informando ali. Mas saber analisar esses dados e passar essa informação para frente. Então vamos pensar numa conexão ali do nosso trabalho mesmo, que a gente viveu muito isso no dia a dia. Né? Então a consultoria e a empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia ela precisa receber as informações muito bem tratadas, muito bem... Na verdade, quem trata é ela, né? Muito orientada ao número. Eu preciso desenvolver um indicador de receita líquida. Como que eu trabalho o indicador de receita líquida, para que serve esse indicador de receita líquida e como que a empresa vai ver esse indicador de receita líquida. E é importante nessa questão do evangelizador, né, Fábio, que vamos pensar num BI, como você falou, por exemplo, cadeia de suprimentos. Tem lá pro líder de suprimentos, do que ele compra e tudo mais.
Mas aí essa questão do evangelizador, o mesmo BI, por exemplo, rodando, naquele momento econômico, por exemplo, mês passado, era um e hoje ele está outro. E aí, o BI é o mesmo, ele tem um valor dele ali, o valor da percepção do quanto agrega para o negócio da empresa, tudo. Mas e aí, né? Aí, cada vez mais reforça, como eu disse, o evangelizador. Porque aí, Fábio, o que eu faço agora nesse momento, nesse cenário econômico com esses dados? E aí a ideia é analisar os dados, traduzir isso conforme vem coletar as informações do mercado, então ambiente externo e interno. A gente fala de economia, a gente olha micro e macroeconomia, né? Como o mercado está afetando esse indicador. Isso, mais uma vez, independe do porte da empresa, né, Fábio? Com certeza. Eu acho que o porte da empresa, ele quando a gente fala principalmente de indicador, a gente está falando de BI, de novo, né? Não tem tamanho. Eu preciso de não existe um carro de X reais a milhares de reais que não tem um painel, né? Exato. Então, isso independe. Mas através do próprio momento econômico eu ter o mesmo dado e saber avaliar esse dado em situações diferentes. Então, eu tenho lá... quantas empresas já aconteceu comigo? Vou dar um exemplo. A euro a 4,60 e em meses o euro bater R$6. O indicador era o mesmo. As informações eram o mesmo. E como que eu traduzo tudo isso dentro desse momento? Como que eu mostro isso para a empresa no dia a dia, com aquele indicador, como ela vai sofrer, o que vai acontecer com ela lá na frente, né? E não só a questão, por exemplo, uma guerra. Quando iniciou-se, infelizmente, a guerra Rússia e Ucrânia, imagine quem tinha, quando a Rússia começou a receber as sanções, quem tinha, por exemplo, na cadeia de suprimento dela, a única alternativa era um fornecedor russo, por exemplo. E a partir daquele momento, não, aquele cara está bloqueado, ele não pode mais vender para você. Aí vem a estratégia, né? E para onde eu vou agora, né? Exato. E se eu vou, eu tenho uma outra questão, né? A gente chegou num momento de guerra, um momento onde preços estavam totalmente desequilibrados com aquilo que eu vinha praticando. Aí vem uma outra estrutura, né? Eu estava olhando para esse indicador aqui, que é meu indicador de compra. Agora eu preciso olhar um pouquinho para o lado e olhar para o indicador financeiro. Pô, eu pagava X reais, ou X dólares, ou X euro num produto. Agora eu estou pagando X mais 7, X mais 4, X mais 5. Então eu preciso ter esse outro olhar aqui do lado, olhar para outro indicador e saber me balizar para saber para onde eu vou. E desdobra, né, na questão do evangelizador de dados. Existe muito o termo também agora, ele acredito que sempre existiu, mas é um termo que está pegando também nessa questão de uma jornada data-driven, que é a alfabetização, que é seria a alfabetização mesmo, a alfabetização dos dados, porque daí essa disseminação é como se um livro resumido, né, com os pontos principais. Alguém lerá o livro inteiro, alguém lerá só o primeiro capítulo e tá pronto e ele tem uma ação em relação àquilo. Porque a gente sempre fala, né, um BI, um projeto de BI ou de governança ou de gestão financeira, estratégica, se ele não tem uma ação em relação àquilo, ele não tem por que existir. Ou algo está errado no organograma da empresa. Aí volta naquela questão, né? Quando eu estou falando de todo tipo de informação na tecnologia, a gente está falando de uma mudança de cultura, uma cultura de dados, uma cultura de avaliar dados dentro de uma empresa, saber interpretar esses dados dentro da empresa. Primeiro ponto, né? Por que eu preciso ter indicadores? Por que eu quero desenvolver um BI dentro da minha empresa? Primeiro, porque eu quero adotar uma nova postura dentro da minha empresa de ter dominância das minhas informações para poder gerar mais resultado. Se eu tenho um KPI, eu quero mais assertividade na informação. Né? Então, tudo isso vem baseado na cultura de dados. Então, eu volto a falar de cultura de novo, porque todo mundo fala de cultura, pensa em cultura organizacional. Mas eu tenho dentro da empresa também uma questão da cultura de dados que vai ajudar a promover, gerar assertividade, gerar assertividade tanto no departamento financeiro, no departamento de compras, no departamento de logística e assim por diante. Ele vira um organismo vivo, né? Exatamente. E ele precisa ser cuidado, né? Como você falou. Daí por isso eu repito esse papel fundamental do evangelizador, que alfabetiza, que dissemina e reforça a cultura de dados e organizacional. É você colocar a informação dentro da empresa e não utilizar. Eu já vivi isso, você já deve ter vivido isso, né? A empresa vai lá, coloca a informação e nunca mais utiliza. Ela não utiliza e depois fala, não serviu para mim. Mas não serviu porque
ela não utilizou. Não é nem que ela não sabia utilizar, ela não deu atenção devida àquele número. Né? Então, na verdade, para que são? É a mesma coisa que você vai num médico, ele te dá uma receita, e a opção de usar o medicamento é sua ou não é sua. Entendeu? É a mesma coisa com a informação. Né? E vamos pegar um exemplo bem simples, né? Algo que também viralizou. A pessoa vai lá, compra um smartwatch. E aí ela tem todos os indicadores, a pressão dela, Tudo. O sono, tudo. Aquilo ali, ela tá transformando a saúde dela em data-driven, né? Sim. E muitas vezes aquele conceito, naquele momento, por teoricamente um dispositivo que está conectado ao corpo dela, ela entendeu, mas muitas vezes na empresa não, né? Na empresa não, ela dá aí vem de novo. Aí quantos também não vão olhar, vão ver que a pressão tá ficando diferente todo dia, mas também não dão atenção, né? É a mesma coisa, né? Para onde eu vou, né? E a preocupação que você falou, né? Eu trago isso para minha vida pessoal, como você falou, do relógio, mas na empresa eu deixo de como tá. Né? E aí também nós vemos hoje, né, Fábio, o quanto nós estamos falando aqui de todo esse ecossistema da internet, que aí na jornada data-driven, como você deu um exemplo, né, nessa maturidade, primeiramente as empresas começam a olhar os números internos. Daqui a pouco ela começa a comparar com números externos. Eu lembro muito bem, nós fizemos na pandemia um orçamento para uma empresa construtora que fabrica tratores, esse tipo de equipamento, e o principal indicador dela ela tinha um número, claro, de forma ética, tudo, do share de mercado. E ela falou, eu estou vamos falar assim, estou obtendo mais esse share ou não? Era o primeiro indicador. Crescia ou não em relação a isso? Dentro daquele universo que ele tinha lá, concorrendo uma Caterpillar e tantas outras. E aí, quando a empresa ela começa a entender isso, né, internaliza, daqui a pouco, imagina um mundo de oportunidades. Né? Ainda mais sabendo que todos os concorrentes dela também estão online. Aí vem toda uma. O mercado online hoje é muito. Não só o mercado, né? Acho que toda a estrutura online é muito grande. Então, essa facilidade para a gente é muito rápido, muito tranquilo. E é o que você falou. Gerar informação, colocar essa informação. Hoje eu consigo fazer comparação da minha empresa com outras empresas. Exato. Isso facilita. Né? Como tá as minhas vendas em relação a uma empresa idêntica à minha, posicionada no mercado como está a minha, como está a minha relação com essa empresa. Então, hoje, pela facilidade da internet, como você comentou, eu posso pegar... isso eu faço muito nos clientes, né? Eu cheguei ao número de EBITDA. Qual que é a empresa dele? Qual o ramo da empresa dele? Aí eu comparo com outras empresas de mercado para saber como que ele está se posicionando. Mas a empresa do outro é maior que a minha. Beleza, a gente guarda essas proporções. Sim. E consegue colocar isso no mesmo patamar e saber, o meu concorrente maior X vezes que eu chega a um percentual de EBITDA disso aqui. É esse o meu objetivo, eu quero chegar nisso aqui. O que ele fez? Aí, a partir de todas essas comparações e análises, eu consigo ir traçando o caminho dele, o caminho do cliente, para chegar muitas vezes próximo ou igual àquela informação. E um ponto que você colocou é muito importante, né? Quando a gente fala de dados, né? Quando eu falo de estratégia, quando eu falo de todo desse alinhamento das informações dentro da empresa, eu não olho só para minha empresa. Eu olho para fora também. Então, eu consigo colocar esses dados aos dados que o mercado está me fornecendo. Então, eu consigo criar cenários diferentes dentro de uma estrutura e saber. Por exemplo, a gente está chegando no final do ano. O que eu preciso para o ano que vem? Ter um orçamento. Ótimo. E muitas vezes as empresas não têm a cultura, que isso está interligado totalmente a ser data-driven, por exemplo, um orçamento por setores, né? Exatamente. Por centro de custo, centro de resultado. E não se preocupa, além de não se preocupar em dividir por setores, ela não se preocupa em fazer um orçamento que seja ideal à empresa dela, ideal ao momento que a empresa dela está chegando, está vivendo. Né? E um outro ponto que a gente se depara muito nas empresas. Trabalha, faz todo o levantamento de dados, para tudo e faz um orçamento. Virou o ano, esquece o orçamento e segue do jeito que estava. Então, se eu gerei informação, se eu trabalhei informação, por que eu não vou usar de fato para me direcionar no meu próximo ano? E é comum, acredito, Fábio, que talvez vou colocar aqui, né? Mas é um ponto polêmico, que muitas vezes não ocorre, até eu achei interessante,
no trabalho da Hub 4 também, quando tem o mapeamento organizacional, que muitas vezes, naturalmente, eu acredito, o empreendedor ele acaba sendo um centralizador, né? O que fundou a empresa, tudo isso torna-se, cai aquela chave e fala assim, "Bruno, como é que eu vou disseminar? Como é que eu vou ter uma cultura organizacional e ser data-driven se tudo está centralizado comigo, né?" Exatamente. Ó, pensando, você tocou num ponto interessante. Essa acumulação de informação dentro da empresa. Né? Pode ser do jeito que você quiser, desde que a última palavra seja minha. Né? Isso acontece muito no dia a dia da empresa. Tô pensando nessa questão da própria... Quando a gente chega numa empresa, vamos falar assim, vamos traçar a governança corporativa ou vamos fazer um plano de sucessão dentro da empresa. Aí começa a coisa a ficar um pouco mais conturbada, porque você começa a mexer numa caixinha que até então só uma pessoa tomava conta. A pessoa, muitas vezes, ela chama você para fazer o trabalho, chama você para auxiliar nesse trabalho e ela mesma começa a colocar dificuldades em algum trabalho. Né? Então, aí vem toda a questão de você mostrar para ela a importância desse desenvolvimento, a importância de você ter, né, como a separação, a segregação, o alinhamento dos processos, a questão de distribuição de cargos, você delegar as informações dentro da empresa, fazer com que isso flua de maneira mais eficiente. Um plano de carreira mínimo, né? Que daí você estimula totalmente. Um plano de carreira. Porque o sucesso da empresa está no sucesso das pessoas que estão ao redor. Um pacto de sociedade, um alinhamento entre os sócios, tudo isso acaba gerando um equilíbrio. Né? E muito bem você colocou, né? Você estruturar esse plano dentro da empresa, o próprio organograma dentro da empresa, deixar ele muito bem explícito isso e seguir esse organograma, esse é o melhor dos mundos para dentro da empresa. Né? Quantas empresas você chega, por exemplo, e implanta uma tecnologia, ou já implantou um BI, ou já implantou um pacto sucessório, por exemplo, e ele só está no papel. Né? Vou dar um exemplo bem legal falando de utilização de informação. Um dia eu estou num restaurante e uma pessoa que eu nunca vi bate nas minhas costas e falou: Fábio, tudo bem? Como é que você está? E eu não sabia quem era a pessoa. Aí a pessoa se identificou. Cara, você fez o trabalho na minha empresa, onde nós instalamos um Power BI e você ajudou a trabalhar todos os dados, montar a informação. Faz mais de um ano que eu não abro meu RP. Só utilizo o Power BI. Aí ele entendeu o papel dele na organização, né? Exatamente. E começou a ter realmente a ser data-driven e entender todo esse papel, a importância da governança, de data-driven, dele disseminar isso, dele delegar realmente. Nós vimos muito isso nos projetos, que às vezes o empreendedor achava que o gargalo era em tal processo setor, e aí os próprios dados falam assim, não, aqui ó, é esse ponto, esse processo que você precisa melhorar, otimizar para daí dar performance no seu negócio. Sim, porque gera fluidez, né, dentro do negócio e você acaba sistematizando e aproveitando essa sistematização para ganhar no dia a dia. Né? Como a gente volta lá naquilo que a gente estava falando no início. Né? Se a gente pensar como a organização é um organismo vivo, né, como você gosta de falar, as informações têm que fluir, né, dentro da empresa. A partir do momento que ela começa a travancar em departamentos, ou o departamento X não pode ter informação do departamento Y, como que você faz fluir essa informação? E hoje a necessidade é velocidade. Exato. Né? Até comentei. Agora há pouco de manhã num cliente, ele tinha 1 hora para devolver um orçamento. Se ele não tem toda a informação, se ele não tem estrutura, ele perdeu um orçamento. E vamos para um caso de... Hoje nós temos uma crescente, também não tem um número aqui, mas é bem explícito, de empresas de serviço no Brasil. Imagina então um pedido para uma questão de serviço, que muitas vezes ele é abstrato, né? Intangível, assim. Exatamente. Não consegue mensurar Isso. E aí a velocidade é mais rápida ainda. Então assim, e aí? Tô tendo margem, você recebe aquela proposta, tudo. Como é que você faz? Aí eu volto naquele ponto também que a gente estava falando, né? Quando a gente olhou aquele número de 21,6 milhões, quantos MEIs tem ali dentro? Quase 55% mais ou menos aqui, Fá. Quase 55% de MEIs, que da grande maioria, muitas vezes, também prestador de serviço. Sim. Então, que nível de controle eu preciso ter para conseguir ser ágil nesse tipo de informação? Mas eu sou MEI, eu emito 4, 5 notas por mês. A quantidade de cliente que eu tenho é pequena, ou a quantidade de produto que eu vendo é pequena. Não importa. Eu preciso ter essa informação na minha mão para que eu consiga fluir e dar
vazão dar vazão às informações para que eu consiga construir a informação e ser rápido e assertivo. E se ele cumprir toda essa arrisca, esses conceitos que nós estamos falando, hoje ele é MEI. Amanhã ele é um simples nacional, depois um lucro presumido, um lucro real. Quantas empresas, como se fosse... É que antes não tinha MEI, mas quantas empresas nasceram praticamente de uma única pessoa e tornaram-se depois potências, dominaram mercados dela? A pessoa começa com um carrinho de cachorro-quente, eu vou dar um exemplo. Mas o carrinho de cachorro-quente precisa controlar, ele precisa saber quantos cachorro-quente ele vendeu. Não, ele tem um saquinho que faz parte do custo. Ele tem todos os insumos do cachorro-quente que faz parte do custo, ele precisa saber quanto que ele usa. Até porque se ele não souber quanto ele usa, ele não vai saber quanto ele compra, ele vai comprar errado, ele já vai ter problema com a margem dele. Mas o rapaz do cachorro-quente precisa saber da margem do cachorro. Precisa. Se ele quiser ter sucesso no negócio dele, se ele quiser ter resultado, ele vai precisar saber da margem do negócio dele. Exato. Por menor que seja. E aí é interessante que uma cultura data-driven, uma cultura dessa gestão financeira, organizacional, de processo, igual você falou do carrinho de cachorro-quente, amanhã depois ele é a fábrica de algum insumo do próprio cachorro-quente, aquilo para ele é só uma escala, né? Só uma escala, porque ele já tem aquilo, ele já incorporou no DNA dele e da empresa dele. Exato. Quantas empresas nasceram, igual você comentou, né? Pequenas. E outra coisa, né? Ela nasce pequena, ela pode ter a oportunidade de conhecer os números, gerar valor, construir recurso. E aí ele bota 2 carrinhos de cachorro-quente. A um belo dia ele tá com 3 carrinhos de cachorro-quente. E aí ele conseguiu colocar o filho, conseguiu colocar um cunhado e assim tá todo mundo. Você conseguiu gerar, movimentar. Então você gerou emprego, você aumentou a renda. Quanto você contribuiu? E para tudo isso você vai precisar ter, obviamente. Eu lembro uma vez que você até pegando o gancho, você falou do cachorro-quente, lembrei, eu conheci um dono de uma lanchonete americana e ele falou assim, eu vendo por volta de 600 lanches na sexta, né, quando pega o final de semana, né? E aí ele já estava enorme tudo, e ele falou assim, olha, eu atendo só 1,86% da região que eu estou. Na época nem tinha essa questão de iFood e tudo mais. Você vê que o potencial é gigante. E pode ter certeza, né, Fábio, que, vamos pegar de novo, vamos aproveitar o gancho do carrinho de cachorro-quente. O que começou com o carrinho se transformou numa, às vezes até uma rede de franquias daquele carrinho, ele criou uma marca, pode ter certeza que ele já tinha muitas vezes, ele não tem explícito as ferramentas, mas ele já tinha, ele pode ter certeza que os 2 que começaram juntos, o concorrente dele, ficou para trás e ele avançou. Até pelo domínio da própria informação, né? Você Exato. falou, ele era um cara que fazia o lanche e ele sabia que ele atendia 1,8 do... É isso que você falou? 1,86%. 1,86%. Então, como que ele sabia dessa informação? Essa informação é fundamental para ele. Exato. Até pelo fato dele falar assim, eu quero atingir 2,5 agora. O que eu preciso de 2,5? Eu tenho que sair de 600 para 800. E como que eu preciso? Como que eu saio de 600 e vou para 800? Eu vou precisar comprar mais, eu vou precisar aumentar minha publicidade, eu vou precisar ter mais um chapeiro, eu vou precisar... E aí, tudo isso vai funcionar e fluir para que ele tenha assertividade. Porque senão ele vai lá, contrata um chapeiro, compra uma chapa nova, compra mais um carrinho e ele não consegue atingir os 800. Ou seja, lembra da locomotiva que eu falei? Ele colocou mais um vagão na locomotiva. Mais pesado para parar. Mais difícil para retomar depois. Então, estou em tudo nesse ponto. Fábio, sim, conversa excelente. O podcast fluiu rápido, porque quando a conversa é boa, o convidado também tem muito conteúdo. Tudo vai muito bem. Então nós estamos encerrando nosso podcast. Agradecer demais a sua presença. Eu sei que nós vamos deixar depois as redes sociais do Hub 4, a sua, de todas as pessoas envolvidas. E fica aqui esse agradecimento, essa estreia do nosso podcast, PodSmart, aqui para todos vocês. E esse é o Fábio Macedo. E nós agradecemos demais aí a sua presença. Obrigado, Fábio. Tiagão, sucesso para todos nós. Para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com você. A gente se fala bastante, mas é muito fácil conversar com você, é muito tranquilo a gente conversar. Então, eu queria agradecer em nome da Hub 4 a oportunidade que você nos deu. E, cara, a parceria está aí, vamos em frente, tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado Até a a próxima. todos.